Às 4h42 da tarde de ontem, ela publica a primeira matéria, sem os prints. Porcaro escreveu para Xandexon. No dia em que foi preso. Conseguiu bloquear o quê? Não sei. Uma das últimas mensagens que Paquito enviou no dia em que foi preso para Dom Pedro III. Enfim, eram 5h26 da tarde, do dia 17 de novembro, quando o dono do Banco Master escreveu para o ministro no Zap Zap. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? O que é que ele estava falando, perguntando? Dom Pedro III respondeu logo, mas não é possível saber o que ele disse. Isso porque o que segue são 3 mensagens de visualização única, do tipo que se apaga assim que o destinatário as lê. Que coisa. Rapaz, Dom Pedro, viu? A troca de mensagens foi encontrada pela PF, no celular do Paquito, preso no próprio dia 17, né? Foi horas antes da prisão, ele mandou essa. Antes dela, ainda outro registro de diálogo entre o ministro, em 1º de outubro de 2025, mas novamente sem conteúdo, porque o banqueiro e Dom Pedro III apagavam as mensagens ou enviavam com visualização única. De acordo com investigadores, há também telefonemas entre eles. Até aqui, tudo, especulações, fontes, mas era aquela tipo de informação contundente. Por quê? Porque a Malu Gaspar falava o dia, mês, ano, hora e o conteúdo da mensagem. Você fala, rapaz, tá muito preciso para ser uma barrigada da imprensa. Contudo, apesar dos registros estarem no material apreendido e periciado pela PF, o ministro negou sua existência em resposta às indagações da equipe da coluna. Aquela jogou o anzol. Ela só deu uma mensagem, ele falou isso aí. E aí? Teve ou não teve essa troca de mensagem, Dom Pedro III? Aí Dom Pedro se enrolou, viu? O ministro não recebeu essas mensagens referidas na matéria. Trata-se de delação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Supremo. Disse ele por intermédio da assessoria de imprensa da corte. A defesa de Paquito, por sua vez, preferiu não comentar. A PF descobriu que, no dia que o Paquito enviou as mensagens a Dom Pedro III, ele já tinha conhecimento do inquérito que apurava a venda de carteiras de créditos fraudulentas ao Banco Estatal de Brasília, o BRB, e que levaria à sua prisão e à liquidação do Master. Aí, final de ontem, o WW, né, com suas análises. E, enfim, a Malu Gaspar foi na Globo News falar aquilo ali. Acho que, de forma unânime, toda a imprensa se levantou falando, cara, é um absurdo, mas como assim? Conseguiu bloquear o quê? O quê? E todo mundo queria saber isso. Queria mais informações. Informações que irão repercutir bastante ao longo do dia de hoje. Porque a resposta só veio de madrugada. Vamos aqui ouvir o Caio Junqueira. O que te chamou mais atenção nas mensagens, Porcaro? William, a grande mensagem, acho que a jornalista Malu Gaspar publicou agora há pouco, é o Porcaro, no dia da prisão, mandando uma mensagem para o Alexandre de Moraes perguntando se ele vai bloquear ou não a prisão. Acho que essa é a grande, é o big deal do dia. E aí, Se bem que só pela exatidão, né? Sim. Que a gente tenta manter rigorosamente, a palavra prisão não aparece. Não, mas você vai tentar bloquear. Ok. Estamos inferindo. Sim. A palavra bloquear está sendo usada pelo Porcaro por escrito, por ministro Alexandre de Moraes, no momento que ele está sendo preso. Sim, exatamente. Aí, a partir daí, acho que esse é o grande fio condutor para a gente analisar. A gente estava olhando muito para repercussão político-eleitoral. Porque o Daniel Porcaro preso não é um sujeito que gosta de prisão, ninguém gosta. Mas um tipo como ele, pelo que a gente vê nas mensagens, até as impublicáveis... E a uma grande parte são impublicáveis. Em grande parte são Pelo menos um impublicáveis. programa de família como esse. Sim. Ele tenderia a uma colaboração premiada. Ele tendendo a uma colaboração premiada, ele vai ter que entregar, se for o caso, gente acima dele. Ele vai ter que entregar o contrato de 130 milhões da mulher do Alexandre de Moraes com o Alexandre. Ele vai ter que entregar o Dias Toffoli, se for o caso, se tiver indícios de corrupção ali. E aí a gente vai estar se deparando com um caso inédito na história do Brasil, desde sempre, de corrupção no judiciário, na Suprema Corte, né? O que a gente tem de informação é que há uma tendência forte de colaboração premiada, mas não com os advogados que estão com ele hoje. Porque ele tem basicamente 2 advogados, um atende e é muito próximo e amigo de figuras do Centrão, que também seriam delatáveis, né? E o outro muito próximo também do Dias Toffoli. Então, hoje aqui, pelo menos no mercado, né, no meio jurídico aqui em São Paulo, se falou muito de uma troca de advogados que propiciasse uma colaboração premiada ali na frente. Agora, uma colaboração premiada atingiria diretamente o Supremo. Aí a gente entra... E aí, vai ter delação, Paquito? Ô, gente, você viu a mensagem do Paquito? O Paquito era um último romântico. Aí ficava falando com a mulher, usando a letra L. Sabe, botando assim nas palavras. Ele fala, tu triste. Um negócio assim, oh meu Deus. Que coisinha linda esse rapaz. Se vergonha ali lendo. O Paquito, rapaz, todo anabolizadinho.
Estão falando aí que rasparam o cabelo dele. Rapaz, isso é crime nacional. Como é que faz uma coisa dessa? Aí sim, aqui era as elucubrações até o fim da noite de ontem. Aí agora chegou o momento que o Brasil inteiro esperava. Porque agora a coisa realmente chegou no novo patamar. Realmente chegou no novo patamar. Porque até agora, a gente avança aqui, ó. Todas as críticas que vinham sendo feitas ao Supremo, como a imprensa já até já apontou isso ao longo dos meses, eram críticas em relação à técnica. Ah, poxa, olha para esse inquérito. Esse inquérito está sendo dirigido de uma forma errada, inconstitucional. Na verdade, não era só isso, né? Teve a vaza-toga também, teve o talha-ferro, mas ainda assim, eram confusões meio que dentro do inquérito. Agora, a gente começou a discutir casos que fogem da alçada das decisões dos ministros e começa a entrar nesse âmbito, né? Papai, do resort, do Toffoli, do contrato de 30 milhões. E aí, amiguinho, veio ela, com os prints. Sendo logo toda a equipe, né? A equipe de 3 pessoas. A Malu, o Johan e o Rafael. 3 juntos, botaram o seu nome aí. Se for preso, vai os 3 juntos, né? Paquito falou a Dom Pedro III sobre salvar o Master no dia que foi preso em 2025. Troca de mensagens entre eles durou todo o dia da prisão e mencionava a necessidade de entrar no circuito do processo. Não é mais só uma mensagem às 5 da tarde, não é só. Foi o dia todo. E agora tem os prints. Eita, lá vem ela. Uma intensa troca de mensagens entre Paquito, Dom Pedro III, se estendeu por todo o dia da prisão do Banco Master em 17 de novembro de 2025. Dados obtidos a partir do celular do executivo, apreendido com ele no momento da prisão, mostram que ele prestava contas a Dom Pedro III e, já adianto, ele não prestava contas para Dom Pedro apenas neste caso. Quem traz essas informações foi a Mônica Bergamo. Envolve os nossos amados irmãos Batista da JBS. Mas enfim, mostram que Paquito prestava contas a Dom Pedro III sobre o avanço das negociações para a venda do Master e sugerem que ele também falou sobre o inquérito sigiloso que tramitava na Justiça Federal de Brasília e acabou levando à sua prisão. Nessas mensagens, Paquito relata que antecipou o negócio e que conseguiu salvá-lo, embora não fosse do jeito que ele queria. Também menciona um vazamento que será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. 2 vezes durante o dia, ele pergunta a Dom Pedro III se tinha alguma novidade e ainda questiona. Conseguiu bloquear? Aí que tá o ponto. O blog teve acesso com exclusividade aos prints de 9 mensagens trocadas entre os dois entre 7 horas e 17 minutos da manhã e as 20 horas e 48 minutos da noite daquele dia. Esse último contato com o ministro se deu pouco mais de 1 hora antes da abordagem policial no Aeroporto Internacional de Guarulhos, que ocorreu por volta das 22 horas da noite. Tanto o dono do Master, como Dom Pedro III, escreviam texto nos blocos de notas de seus aparelhos, tiravam prints e depois enviavam como imagens de visualização única. Por isso as mensagens do ministro não estão disponíveis. Já as do Paquito continuaram acessíveis no próprio celular. Os horários de cada nota do banqueiro, obtida pela reportagem, coincidem com os das mensagens, em geral enviadas 1 minuto depois de serem salvas. Apenas uma foge do padrão e tem um intervalo de 6 minutos entre o horário em que a nota foi fotografada e o seu envio. Procurado, Dom Pedro III preferiu não se manifestar, porque agora tem o print, irmão. O print que incomoda. O print que incomoda a turma da direita, intergaláctica, fez Dom Pedro III ficar em silêncio. Em nota enviada na tarde de quinta, quando foi publicada a primeira reportagem, Dom Pedro III afirmou que não recebeu as mensagens e que trata-se de ilação mentirosa no sentido de novamente atacar o Supremo. Consultada, a defesa do Paquito afirmou que não comentaria. A defesa do Paquito também não fala nada, né? Aí ela já mete ali os prints, ó. Toma aí agora, vai, miserável. Fala aí que tu não falou com ele. Até ligação teve. Fala aí que não teve. Fala. Fala que não teve agora. O mundo viu esse cara aqui. Fala. Fala que não teve agora. E agora? E aí ela explica como era todo o processo, né? Bloco de notas, o cara batia print, dava screenshot, aí tava horário. Ele escreveu isso daqui, ficou com o print de cima às 7h18 da noite. E aí, você vê, ó. Ela podia ter dado um zoom um pouquinho mais pro lado, porque aqui tá 7, 2.19, 2.00. Mas enfim, ó, 7h19. Aí 1 minuto depois o cara posta. Aí, vê aqui, ó. Essa outra é das 5h22, 5h26 e aqui, ó, Dom Pedro III. Aqui só a parte de baixo da mensagem, né? Aí, ó. Uma nota que ele escreveu às 5h22. Que é exatamente essa, 5h22, às 39 segundos. Ops. E a outra foi das 5h26, que também foi publicada às 5h26. Quase no mesmo segundo. Bateu o print, enviou.
Era assim que funcionava as mensagens de visualização única. E tem mais, vai lá mandando aqui, ó. A de 7h58, 8h48, tudo lá, batendo todas as datas. Parabéns. Aí fica a pergunta, né? Quem mandou esses prints? E ficou uma coisa marcando na minha cabeça, não tô dando informação sobre isso. Uma coisa que foi marcando na minha cabeça foi que ontem a gente tava comentando que uma das matérias falando que a Polícia Federal se animou depois que o Mendonça deu a decisão de afastar o homem do Lula da PF do caso Master, que foi o Andrei. Falou, ó, não é pra o Andrei saber o que tá rolando. Bastou afastar o Andrei, a gente tem isso daqui, esse momento histórico no Brasil. Aí vamos ver essa linda conversa. Conforme publicamos na quinta, inicialmente a informação obtida pela equipe da coluna era de que o Paquito havia entrado em contato com o Dom Pedro III uma única vez. Só após a publicação da primeira matéria, obtivemos a íntegra da comunicação entre os dois. Não foi só uma vez. Essa nota é de hoje, sexta-feira. Então eu já posso falar que a sexta-feira nunca decepciona, né? Sexta-feira nunca decepciona, nunca, nunca. Foi numa sexta-feira que Dom Pedro III brilhou para o Brasil. Um gancho para entrar no circuito do processo. A conversa começou às 7h19 da manhã. Em uma referência ao negócio com o grupo Fictor, que seria anunciado naquela tarde, Paquito relata a Dom Pedro III a tentativa de antecipar os investigadores e diz que a possibilidade de assinar e anunciar ainda hoje uma parte. O que, caso se concretizasse, o levaria a ir para lá tentar a assinatura dos demais investigadores estrangeiros. Em seguida, muda de assunto. De um lado, acha que o tema de que falamos começou a dar uma vazada, obviamente sem qualquer detalhes. Mas a turma do BRB me disse que está tendo um movimento de sacanagem do caso e que a mesma jornalista de antes estava fazendo perguntas lá. Não se sabe quem é essa jornalista. Será que é a Malu Gaspar? Não sei. O trecho que vem a seguir é vago, mas parece fazer referência ao inquérito sigiloso que corria contra o banqueiro na justiça. Aspas. Se vazar antes, será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Ele então finaliza pedindo: se tiver alguma novidade, vamos falar. Conforme mostram os registros do celular, Dom Pedro III responde às 8h16 da manhã com a mensagem de visualização única. Se o trecho a respeito dos investidores é uma referência clara à compra do Master pelo Fictor, que seria anunciado na tarde daquela terça-feira para surpresa do mercado financeiro, a parte em que ele fala em entrar no circuito do processo é menos explícita, mas guarda conexão com a cronologia dos fatos sob investigação. De acordo com a Polícia Federal, àquela altura, o banqueiro já estava preocupado com os desdobramentos do processo que o levaria para a cadeia. 3 horas depois da resposta de Dom Pedro III, às 11h08 da manhã, o site Bastidor publica a informação de que havia inquérito na 10ª Vara Federal de Brasília sobre uma fraude bilionária envolvendo a compra do Master pelo BRB sem mencionar risco de prisão. Segundo a apuração da PF, Paquito obteve a informação a respeito do inquérito sigiloso a partir de um acesso ilegal aos sistemas da própria corporação. Depois usou o site para torná-la pública, esquentando a informação. Porque jornalista tem sido de fonte. Para então poder apresentar uma petição diretamente ao juiz da vara, Ricardo Leite. Nesse documento, ele busca impedir medidas cautelares eventualmente requeridas e barrar o risco de uma prisão, que havia sido determinada pelo juiz apenas 18 minutos antes, às 3h29 da tarde. A petição da defesa foi enviada às 3h47. Conseguiu bloquear? A próxima comunicação entre Paquito e Dom Pedro III se dá às 5h22 da tarde, quando o negócio da Fictor estava prestes a ser noticiado pela imprensa. O dono do Master escreveu novamente para o magistrado. Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Fiz o que deu. Vou anunciar parte da transação. Dom Pedro III não responde de imediato. 4 minutos depois, Paquito emenda, então com a mensagem revelada ontem pela equipe do blog. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia bloquear? O ministro responde às 5h31 da tarde, sempre por meio de prints de bloco de nota que só podem ser visualizados uma vez pelo interlocutor. O CEO do Master volta a pedir por atualizações de Dom Pedro III às 8h04 com a nota salva às 7h58, sempre com o cuidado de não mencionar o assunto que o preocupava. E aí, ministro? Alguma novidade? O magistrado responde com 2 mensagens em sequência às 8h21 e 8h23. Paquito escreve novamente para Dom Pedro III às 8h49 que, segundo o material apreendido e apreciado pela PF, seria a última mensagem compartilhada com o ministro antes de ser preso. Acho que pode inibir. Pelo conteúdo, depreende-se que ele responde uma pergunta sobre negócio com a Fictor. Aspas, foi. Seria melhor na sexta junto com os gringos, mas foi o que deu para fazer dentro da situação, e emenda. Acho que pode inibir, sem dizer exatamente o que poderia ser inibido. Encerrando a conversa, Vorcaro comunica ao ministro. Amanhã começam as batidas do Dedé. Tô indo assinar os investidores de fora estão online. Esse Dedé, viu? Rapaz, tu é barril, viu, Dedé? Dessa vez, segundo os registros do salário do Paquito, Dom Pedro III respondeu com outra mensagem, não respondeu com outra mensagem de visualização única. Reagiu apenas com emoji de legalzinho, com sinal de aprovação. E não para por aí, não. Dom Pedro III vetou presença de Joesley Batista em evento patrocinado pelo Paquito.
Dom Pedro vetou a presença do Joesley em um evento patrocinado pelo Paquito, em Londres. Era o magistrado quem dava a última palavra sobre os convidados pelo ex-banqueiro, como mostram diálogos do celular dele enviados pela PF à CPMI do INSS obtidos pela coluna. O Fórum Jurídico do Brasil de Ideias, organizado formalmente pelo Grupo Voto em abril de 24, teve intensa participação do Dom Pedro III e do Paquito. Em diálogos trocados com Chaer, dono aí do Conjur, contratado pelos organizadores do evento para formatar as mesas de debate, Paquito deixa claro que os nomes dos convidados seriam submetidos ao ministro, que era uma das estrelas do fórum. Diante de uma lista que incluía Luiz Carlos Trabuco, Marcelo Noronha do Bradesco, ambos do Bradesco, e o Trabuco também da Febaban, Benchimol e Berenguer da XP, a Seri Pierre da Mil, aquele lá do Jatinho, amigo do Lula, Isaac Cine da Febraban, o Paquito afirma, só o Joesley foi bloqueado pelo Dom Pedro III. Não comentou os demais, entendo que aprovou. Ainda assim, reperguntei. A presença de Michel Temer, que seria homenageado no fórum, foi a explicação encontrada para o veto. O ex-presidente indicou Moraes ao Supremo, foi gravado e delatado pelo dono da JF na época da Operação Lava Jato. Seria saia justa e constrangimento, concluiu Paquito. Vou voltar para cá. Paquito estava convicto que conseguiria colocar um site no Inquérito das Fake News, conversava no dia que foi preso, conversava, e até na hora de coisa, não, o cara que vai dar o aval, quem pode e quem não pode participar. Parece uma relação de proximidade grande, né? Aí algumas pessoas nas últimas horas relembraram, né? O que a imprensa já aprontou. Xandão pega no meu cartão. Xandão está 100% certo. Esse aqui é o mais claro de todos, né? Vera Magalhães. Vigiar e punir, gostoso demais.